Olá pessoal, tudo bem? Lex Latin veio até a sede do Daneman Simpson em São Paulo para falar sobre propriedade intelectual e conversar com a presidente da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, a ACIP, a Elizabeth Simpson do Amaral. Elizabeth está sendo presidente, a presidente da associação de 2018 até agora. O mandato dela termina em dezembro de 2021 e logo depois a gente vai ter um presidente mexicano. A gente veio até aqui em São Paulo para conversar com a Elizabeth. Elizabeth, primeiro, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por dar essa entrevista para a gente. Primeiramente, queria agradecer a você, Lex Latin, pelo convite, né? Tanto para mim como para a ACIP é uma honra poder estar aqui com vocês. Né? Muito obrigada. A honra é nossa de ter você aqui falando com a gente. Obrigada. Qual que é a importância que a propriedade intelectual tem hoje no mundo dos negócios na América Latina, de uma maneira geral? A importância da propriedade intelectual no mundo dos negócios é proteger a exclusividade e garantir a inovação, né? O que vem melhorando substancialmente na nossa região. Elizabeth, existe uma integração verdadeira hoje para o desenvolvimento da propriedade intelectual na América Latina e desenvolvimento econômico de uma maneira geral hoje em dia? Na América Latina nós temos aí a discussão sobre a implementação do ProSur, o Mercosul, que não andou muito na área de propriedade intelectual, e o Pacto Andino. Né? E justamente falando nessa parte de economia que você me perguntou, em 2016 e 2019 a ACIP e a INTA trabalharam de forma assim, conjunta na elaboração de um estudo que eu considero bastante importante, focado em determinar a relevância que tem as marcas nas economias nacionais dos países da América Latina. Tá, isso é muito importante, né? Essas marcas para as economias nacionais são fundamentais, né? Sem dúvida. E aí, em 2019, a gente apresentou a segunda edição desse estudo, né? Que é Las Marcas en América Latina, Estudio del Impacto Econômico em 10 países da região. E esses países foram Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Panamá, Peru e República Dominicana. E a conclusão geral do estudo confirmou que as marcas impulsionam a economia e o desenvolvimento. Né? Nós constatamos que o emprego, a massa salarial, o produto interno bruto, PIB, e o comércio exterior de todos os países estudados são impactados positivamente pelo sistema de marcas. A prestação de serviços de propriedade intelectual continua sendo feita por firmas especializadas como vocês aqui em São Paulo, ou hoje é algo que está acontecendo mais com firmas de multiprática, né? Aquelas firmas generalistas de uma maneira geral? Qual que é a sua opinião sobre isso? Acompanhando a evolução tecnológica e a complexidade dos assuntos que vêm sendo tratados na área de propriedade intelectual, entendo que eu entendo, né, que a prestação de serviços por firmas especializadas será cada vez mais necessária. A busca por esse tipo de serviço especializado, eu acho que vai crescer muito. A sua presidência coincidiu com a pandemia, né? Quais foram os desafios que vocês tiveram que enfrentar nesse período aí de quase 2 anos de pandemia aqui no Brasil e na América Latina de uma maneira geral, dentro da ACIP? Bom, ninguém esperava por isso, né? Ninguém sabia o que ia acontecer em 2020. E o mundo mudou drasticamente com o surgimento de uma pandemia que não estava no radar de ninguém, né? Todos os países, todos os grupos sociais foram afetados, inclusive nossos associados. De uma forma ou de outra, todos sofremos com o Covid-19 e tivemos perdas, né? Isso é indiscutível. Foram tempos super desafiadores e a pandemia nos forçou a realizar os eventos e operações da associação de modo online, assim, de um dia para o outro, né? De um momento para o outro. A ACIP, então, teve que se reinventar, tivemos que liderar as mudanças, assim, com o avião em pleno voo, com o desafio de seguir cumprindo os objetivos da associação, de incentivar, de manter a membresia conectada entre si e com a comunidade global de PI, né? Bem, as novas tecnologias foram vitais, né, para permitir que todas as nossas atividades passassem a ser desempenhadas em plataformas digitais. E olhando para trás, a despeito de todas as adversidades, considero que tivemos bastante sucesso, né? A ACIP continua ativa, relevante, e eu considero que foi bastante inovadora nesse período, né, nesse período de crise que a gente enfrentou. Como é que foi para você
exercer a liderança de uma organização internacional, né? Quais foram os maiores desafios, os medos, confrontações de uma maneira geral nesse período? Bom, no início do período, a gente já vivia assim, com grandes desafios, né? Com as transformações na área de propriedade intelectual, que foram derivadas da revolução digital, que nos exige movimentos cada vez mais alinhados com o mundo digital e novas tecnologias, né, em geral. E, bom, e sendo assim, a gente manteve a associação em andamento e os associados conectados, apesar da crise que enfrentamos pelo Covid, como já mencionei, né, e que não só atingiu a saúde, mas também o âmbito social, político e econômico, né? Então, com certeza, eu acho que esse foi o maior desafio que enfrentamos nesse período. Como é que você vê esse ambiente de propriedade intelectual diante aí do aumento da virtualidade, principalmente na época da pandemia, surgimento de redes sociais? Isso mudou muita coisa para a propriedade intelectual de uma maneira geral? Os sistemas de TI vêm se adaptando com flexibilidade e fornecem instrumentos para o combate à violação dos direitos nos meios digitais e no mundo virtual, né? Então, com certeza, eu posso dizer que a pirataria vem se beneficiando dos espaços de oportunidades criados por essa nova realidade. E a ZIP, por exemplo, realiza eventos de conscientização, apoia os governos e titulares de direito na construção de instrumentos adicionais para lidar com essa situação, né? Então, acho que a ZIP tem um papel importante aí nesse tema. Qual que é o panorama hoje do mercado de propriedade intelectual na América Latina, de uma maneira geral, né? Desde o México até a Argentina? Quais são aí os desafios das firmas, de uma maneira geral? Bom, eu posso te dizer que o grande desafio, né, e mais que comprovado aí com a crise que a gente passou, com a pandemia, é a revolução digital e a rapidez com que as novas tecnologias estão surgindo, né? E tem temas como serviços automáticos de anuidades e renovações, plataformas digitais de prestação de serviços, Protocolo de Madrid e PCT, entre outros, que afetam diretamente nossa região. Existe hoje um grande número de firmas com propriedade intelectual na América Latina, que são firmas familiares, né? Como é que você vê qual que é a sua análise a respeito dessa particularidade da propriedade intelectual? Bem, no passado era muito comum a existência dessas firmas familiares, né? E na América Latina ainda tem algumas. Já em outras regiões do mundo, né, isso cada vez menos acontece. As firmas, né, todas já passaram a firmas não familiares, né? No entanto, com a realidade do mercado atual e o dinamismo em que o mundo está vivendo, surgiu a necessidade dos escritórios se profissionalizarem, terem uma estrutura societária mais corporativa, inclusive com o objetivo de reterem profissionais de alto nível, né? E isso está agora refletindo na América Latina. Você vê que cada vez menos nós temos firmas familiares, exclusivamente administradas por família, né? São mais firmas de multisserviços mesmo, firmas com serviços gerais, de uma maneira geral. São duas coisas diferentes, né? Firmas familiares e de serviços gerais, né? Mas a propriedade intelectual está mais por conta de firmas gerais hoje em dia. Isso está mudando, esse panorama? Não, tem firmas especializadas, né? Tipo vocês. Isso, em propriedade intelectual e firmas corporativas que têm, de tem prática geral, que tem um setor de propriedade intelectual. Tá certo. Isso independente de ser familiar ou não. As firmas de prática geral, normalmente, essas sim não são familiares. A ACIP tem uma posição muito importante hoje no mercado, não só da América Latina, mas no mercado mundial, né? Vocês têm várias alianças aí com organizações de todo o mundo, né? Como é que está essa colaboração hoje da ACIP com essas organizações de propriedade intelectual em todo o mundo? Bom, a ZIP é a mais importante associação em matéria de propriedade intelectual na América Latina. É super reconhecida e respeitada mundialmente, né? E nós temos atualmente mais de 1.000 associados, né? Participamos de reuniões na OMP, na EUIPO, na IPO, né? Em discussões importantes sobre normativas da área de propriedade intelectual, né? No âmbito de propriedade intelectual. Então, ao longo da sua história, a ZIP vem estabelecendo inúmeras e frutíferas colaborações com essas associações de PI nacionais, regionais, internacionais
e com organizações e instituições da mesma área, né? Que compartilham da mesma visão e objetivo que tem a ZIP. Então, o que nos resulta em várias iniciativas para benefício da proteção dos direitos da propriedade intelectual e que eu considero fundamental para o desenvolvimento econômico dos países, em especial da nossa região aqui na América Latina. Qual que é hoje o nível de automatização, né, das agências de propriedade intelectual, né, tipo INPI aqui no Brasil? Qual que é o nível de automatização dessas agências hoje em dia? Aumentou muito? Bom, as entidades governamentais na América Latina estão cada vez mais trabalhando na automatização dos serviços, né? E atualmente, grande parte delas já contam com o apoio também da OMP, né? E do projeto IPKey, que é apoiado pela EUIPO, né? Para dar um apoio a essas entidades nesse sentido de ajudar na automatização, né? E esse movimento é extremamente importante para o desenvolvimento e incentivo da inovação na nossa região, né? E ficou comprovado, mais do que comprovado isso na pandemia, né? Até porque alguns INPIs tiveram que parar de funcionar por não terem ferramentas necessárias para trabalharem de forma remota, né? E com isso a ZIP até fez alguns eventos logo no início da pandemia para dar apoio a essas entidades. E eu posso até mencionar aqui que, por sorte, o INPI brasileiro foi um dos que soube rapidamente se preparar para esse novo cenário, dando continuidade de forma normal aos seus serviços. O INPI não parou em momento nenhum. Há hoje uma série de matérias, né, intimamente relacionadas com a propriedade intelectual. Por exemplo, ciberseguridade, healthcare, né? Você acha que as firmas especializadas em propriedade intelectual elas estão assumindo esse desafio ou elas estão deixando esse desafio, né, essas mudanças que estão acontecendo para as firmas multisserviços, as firmas generalistas? Eu acho ao contrário, né? Eu vejo que as firmas especializadas em propriedade intelectual justamente estão ampliando suas áreas para tratar dessas matérias, né? Que são matérias afins à propriedade intelectual e são bastante discutidas atualmente e importantes para os ativos de propriedade intelectual. Então, tanto na área de proteção de dados, bom, diferentes áreas que afetam a propriedade intelectual e também aos nossos escritórios, né? E as grandes corporações estão sendo realmente tratadas por escritórios também especializados. A gente tem no Brasil um caso emblemático, que eu acho que é um caso emblemático para a América Latina e também para o mundo, que é o caso da Apple, lá do iPhone, né? A gente tem uma marca que é a Gradiente, que registrou o nome iPhone lá em 2001, antes da criação da Apple, né, que foi em 2007. E aí existe esse processo que está tramitando na justiça desde então. Né, a Apple contra a Gradiente, questionando que o nome iPhone é da Apple e tal. Eu sei que vocês, o escritório Daneman Simpson, ele tá, vocês são os advogados da Apple hoje. Eu sei que existe a confidencialidade aí entre cliente e advogado, mas o que você pode falar sobre esse caso emblemático que está se arrastando na justiça até hoje? Bom, agora trocando de boné, né, da ZIP para o Daneman, né? Essa pergunta já vai mais para o escritório, né? Eu tenho que te falar inicialmente que eu não posso entrar muito em detalhes do caso, né, por motivos óbvios, mas o que eu posso dizer é que ainda está sob júdice, né, a decisão do caso, e posso falar um pouquinho sobre a decisão do STJ. Né? O STJ, em decisão bem fundamentada e tecnicamente impecável, que eu considero, né, considerou que a expressão iPhone, que na sua origem era descritiva de Internet Phone, passou a ser protegível para a Apple por força do evento do secondary meaning, né, que em português nós dissemos segundo sentido. Né? Bom, estamos exatamente nesse ponto agora. E o secondary meaning ainda não é reconhecido na área administrativa, mas já é reconhecido na esfera judicial. Então o caso continua essa discussão que vai se prolongar por mais um tempo, né? Isso, exato. Bem, queria agradecer muito a sua presença aqui, né, nessa entrevista de Lex Latin, entrevista que vai nas nossas redes sociais, né, no nosso canal no YouTube,
para o Brasil, para a América Latina. Você que quer assistir mais entrevistas, é só ir lá no nosso canal no YouTube. Queria te agradecer por essa entrevista, por estar aqui em São Paulo nesse período para falar com a gente. Queria te desejar sorte. Para quem não sabe, o mandato da Elizabeth vai até dezembro agora e depois assume o mandato mexicano, né, à frente da ASIP. Como é que foi para você ser a segunda mulher na história da presidência? O que você enfrentou? Assim? Como é que foi? Bom, primeiro, né, eu tenho que dizer que eu me sinto realizada e super honrada aí de ter assumido o cargo de presidente da ASIP, né, ser a segunda mulher como presidente da ASIP nessa longa história da associação, né. Eu acho bacana a associação estar abrindo para essa diversidade, né, e eu fico feliz de poder ser um incentivo com esse cargo, né, ser um incentivo para as mais jovens profissionais, né. Eu acho que isso é realmente bacana, essa questão da liderança, né, e poder trazer o entusiasmo das mais jovens e a dedicação, o empenho para chegar lá, mostrar que é possível chegar lá, né? Queria te agradecer pela entrevista e por esse espaço todo aqui para falar com a gente. Obrigado. Posso fazer só um comentáriozinho sobre esse último ponto que você falou da liderança feminina? Eu só queria comentar que a gente na ASIP, nesse período, a gente criou o Comitê de Diversidade, né? E que a gente tem planos para fazer um programa de mentoria e que eu acho que justamente isso aí vai em apoio, né, a tudo isso que nós falamos agora sobre a liderança feminina dentro da ASIP. Pois é, então fica aí de dica, né, para as advogadas. É importantíssimo esse programa de mentoria, né, para a gente incentivar que outras ocupem a presidência, que outras ocupem outros cargos. Queria agradecer Elizabeth Simpson do Amaral, presidente da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, ASIP, né? O som de S tem Z em espanhol. Obrigado pela entrevista, obrigado por estar aqui com a gente essa manhã. Luciano, eu que te agradeço a Alex Latin pela entrevista, né, em meu nome da ASIP. Também já ponho à disposição de vocês o nosso estudo do impacto das marcas na economia em 10 países da América Latina, né? Você que quiser, é só clicar aqui embaixo para você ter acesso a esse estudo, tá? Isso, é realmente um estudo completo e que vale a pena ler. Tá bom, obrigado. Então essa foi Elizabeth Simpson, que é presidente da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, a ASIP. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo e outros vídeos e outras matérias, outras reportagens nossas nos nossos canais, né? Canal do Brasil, BR, lexlatim.com, canal da América Latina, lexlatim.com, nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter e também o nosso canal no YouTube, além do Facebook. É só digitar lá Lex Latino, no caso do nosso site em espanhol, ou Lex Latim Brasil, que você já vai ter acesso ali pelos buscadores da internet. Obrigado por ter essa paciência de estar até aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade.